conectados no nosso canal do YouTube. Que Deus e o Divino Mestre Jesus confortem os nossos corações. E vamos passar, meus irmãos, para o tema da nossa palestra da noite, só que antes disso faremos a nossa prece inicial. Com a Vilma, por favor. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais. Rogando a Ti, Mestre amado, que nos envolva na Tua paz e no Teu amor, assim como os nossos irmãos desencarnados, que sejam todos acolhidos, envolvidos nestas vibrações de amor. Agradecemos por esta oportunidade, por esta noite de estudos e aprendizado, e que nós possamos ter um bom aproveitamento. Rogamos a Tua paz ao regressarmos para os nossos lares e a todos os nossos familiares. Mais uma vez, nós agradecemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal, que assim seja. Passando ao nosso tema da noite, nós convidamos a palestrante da casa, a Cristina, e o tema é sede mansos e humildes de coração. Por favor, Cristina. Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua paz, que Ele possa, nesse instante, derramar bênçãos sobre cada um de nós. As bênçãos da esperança, desse retorno das nossas atividades presenciais. As bênçãos da boa vontade para a gente retomar o nosso trabalho com muito carinho, com muita tranquilidade. E as bênçãos da fé, para a gente nunca esmorecer diante das dificuldades que ainda vão se apresentar nas nossas vidas. Que a gente possa, então, nesse instante, entrar em conexão com Jesus, para a gente poder falar de um assunto que talvez seja a linha mestra, a força maior da sua doutrina, que é a mansidão e a humildade. Quantas virtudes cabem e florescem a partir da mansidão e da humildade. Como são instrumentos de depuração do espírito imortal, como nos faz alcançar um estágio superior da humanidade, nos levando a sermos mais fraternos, mais tolerantes, mais voltados à paz e ao bem maior. Então, Jesus, que é esse amor que se fez carne, vem mostrar para nós o caminho, o verdadeiro caminho. Mostrando que a humildade é sempre acolhida, é sempre trabalho constante e é talvez a primeira das virtudes. Bom, então para a gente começar falando desse assunto, né? Vamos então nos ater ao Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 1 a 7. O que nós temos ali? Que narrativa em específico nós temos ali? O nascimento de Jesus. Conta-se que na época o imperador César decretou que deveria ser feito o censo e que deveriam se registrar todas as pessoas nas suas próprias cidades. José, que não era da Galileia, era de Belém, vai então fazer esse longo caminho, essa longa jornada com a sua esposa Maria, que já estava grávida.
Então, o que a gente vai perceber, meus irmãos? Ele vai sair, fazer essa longa caminhada até chegar a Belém, e já chegando em Belém, já vai dar o período, né, do nascimento de Jesus, né, já o momento do parto. Como ele não encontra, né, disponível nenhuma hospedaria, nenhuma casa, Jesus vai nascer num estábulo, né, num lugar de pastores, e vai ser deitado ali numa manjedoura. E a gente fica pensando nessa narrativa. Estamos nos aproximando do Natal. Já estamos nos preparando para as nossas decorações, muitos de nós já até fazemos. Já colocamos ali a nossa árvore, a nossa vela, ou mesmo o símbolo maior desse nascimento, que é o presépio. Que é justamente a homenagem, a celebração, o reencontro com essa família tão simples, que é a família do Cristo. Mas será que a gente pensa no significado dessa manjedoura, no significado desse nascimento, deste lugar em específico? O que está reservado ali para nós? Bom, na continuidade da narrativa de Lucas, nós vamos ter que alguns anjos, nobres anjos, vão em busca dos pastores da região, para dizer a eles que nascia ali o verdadeiro rei, que eles deveriam conhecer. Kardec vai apresentar para nós, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa realeza de Jesus. Ele vai dizer para nós que essa realeza não tem nada a ver com o poder econômico, não se refere a nenhum tipo de questão material. O próprio Cristo diz para nós: o meu reino não é deste mundo. Mas que tipo de realeza seria essa? Kardec diz que é do homem que ficaria conhecido posteriormente na humanidade, porque doou-se ao próximo ao máximo. Aquele que amou de forma incondicional, que amou de forma irrestrita. Jesus ficaria conhecido por sua atividade, por seus grandes conhecimentos e seus grandes ensinamentos. Então nós vamos perceber na narrativa de Lucas, quando os pastores vão chegar lá, o que é o sinal da vinda do Cristo? O que é o sinal dessa manjedoura ali? A princípio, quando lemos a narrativa, vemos essa primeira leitura de que a vinda do Cristo seria justamente para renovar as esperanças, para trazer um novo momento. Mas será que não teria ainda um outro entendimento nesse nascimento do Cristo? O que essa manjedoura simboliza? Sabemos que ele não nascera nas hospedarias, nas casas, nascera num espaço reservado. Ali a gente vê colocado numa manjedoura. O que significa isso? Bom, se a gente for no dicionário, olhar o que é manjedoura, a gente vai ver que é um recipiente rústico, geralmente feito de madeira, usado como comedouro dos animais, mais especificamente do gado, dos cavalos. Então, a gente já tem um entendimento que não se trata de um berço, né, de um recipiente muito rústico ali, utilizado pelos pastores da região para tratar dos seus animais. Mas que sentido, então, nós podemos depreender dessa manjedoura? Bom, dessa manjedoura, no termo que nós conhecemos a questão da simplicidade. Então, vai trazer essa noção de simplicidade, essa noção que está para além das questões exteriores, que é iluminada por uma luz muito especial, que é a luz da humildade. Então, a manjedoura vai ser nesse sentido maior. Não aquele sentido da escassez material, mas é o sentido de que nasce ali esse verdadeiro rei, mas o rei que vem trazer para nós que se apequena como os pequenos da terra, para nos mostrar o verdadeiro caminho da humildade. A humildade, então, meus irmãos, começa a assumir com o Cristo essa disposição em despojar do peso do orgulho, como também da cegueira do egoísmo. Então a gente vai perceber que a humildade, ela vai trazer uma abertura para a tolerância, para sermos pacíficos. Daí muito naturalmente compreendermos que a mansidão naturalmente está atrelada à humildade. Sendo humilde já se é manso, já se compreende, já se é tolerante, já abraça o outro e se reconhece no outro. Então, o verso simples da manjedoura, né, não vem mostrar a questão da pobreza material,
vem mostrar para nós um sentido muito maior, que é o que a gente vai entender hoje no estudo que o Cristo traz, que é a humildade, é a modéstia da alma. Bom, então vamos falar um pouquinho do conceito de humildade, não só no sentido cristão. Vamos tentar entender de onde vem essa palavra. A humildade, ela tem duas origens, né? Uma mais, digamos, recente, né, que é a latina, e ela que é deriva do latim, que significa humilitas. Humilitas vai trazer a noção de rebaixamento e subserviência. Nós já vamos entender isso porque está colocado como rebaixamento e subserviência por conta do seu oposto, que é o orgulho. Inclusive, o Cristo é quem melhor nos explica sobre essa submissão que a humildade nos traz. Mas, um pouco mais atrás, né, o termo hebreu Adam vai nos trazer mais ainda essa compreensão de que Jesus utilizara, que era a língua hebraica, a língua que Jesus proferiu em todos os seus ensinamentos. Então, o que a gente vai ter no termo Adam? Significa terra e homem, porque provém da mesma família. Então, a gente vai perceber, meus irmãos, que nesse conhecimento, nesse entendimento de terra e homem, seria do homem que está ligado à terra, do homem que é formado dos elementos da terra. Esse é o termo hebreu quando a gente trabalha aí. Bom, no Velho Testamento a gente vai ter essa concepção, que Moisés vai dizer lá que Deus criou o homem a partir do limo da terra. Kardec vai nos trazer depois na Gênesis a explicação de tudo isso, né, quando a ciência já avançada vem especificar todas essas questões para nós. Por exemplo, que o corpo físico é formado de matéria inorgânica, como o caso da água, a água que é responsável, está no nosso organismo e é responsável pela manutenção da vida do nosso organismo físico. Então, a reflexão que se faz aqui, como Kardec traz na Gênesis, é que nós somos um conjunto, então, desses elementos. Kardec, no capítulo 11 da Gênesis, vai dizer que o corpo físico traz os mesmos elementos que o dos animais, e ele é animado pelo mesmo princípio vital. Então, a gente já começa a ter um entendimento, a partir do termo hebreu, dessa relação da humildade com a terra no sentido de vínculo, que é como Jesus vai trabalhar. Então, humildade é esse vínculo com a essência, é esse vínculo com os valores verdadeiros, valores que devemos rever sempre, que são aqueles verdadeiros tesouros que a traça e a ferrugem não corrói e nem os ladrões roubam. Valores que vão nos levar a sedimentar a verdadeira riqueza e, claro, trabalhar todas essas questões dos nossos vícios morais. Então, quando a gente tem essa palavra pobres em espírito, para algumas pessoas isso vai sugerir uma outra ideia. Mas pobres em espírito seria justamente quando eu vou à minha essência, me descubro ali e vou trazer isso para o outro, beneficiar o outro desse conhecimento. Então, a construção, embora em algum momento seja individual, ela também é coletiva, é cooperativa constantemente. E é nesse sentido que nós vamos entender que humildade não é ignorância, que humildade não é limitação, não é baixeza. Humildade, meus irmãos, é essa plena consciência que a gente vai adquirir quando a gente vai fazendo esse trabalho interior. E essa consciência ela tem que estar atrelada a uma coerência. O que é isso? É a nossa conduta. Porque aí a gente chega àquilo que o Cristo traduz em todas as suas passagens na sua própria vivência, que é a conduta moral exemplar. Às vezes a gente pensa assim, meio difícil se equiparar ao Cristo. Mas ele vem nos trazer os caminhos através de todas as passagens do modo como nós podemos agir. Bom, então humildade é sempre esse sentido maior que está relacionado à essência, que está também relacionado com a reciprocidade. A imagem da humildade na manjedoura que a gente trouxe para vocês vem sinalizar essa vida do Cristo, sim, de renovação, de mudança, de oportunidade da maturidade espiritual da humanidade. Mas tem uma outra leitura que nos escapa aqui, que é o que a gente está acabando de dizer, é o olhar para dentro.
Esse olhar para dentro que vai, então, nos retirar das ilusões, que vai também fazer a leitura das paixões, desse arrastamento das paixões. Para vocês terem uma ideia, né, a humildade ela não é só conhecida dentro da cultura judaica, toda a humanidade, de alguma forma, trabalha com o conceito de humildade, às vezes com outros nomes, com outras categorias. Inclusive, sobre isso, nós encontramos um artigo de uma professora de religiões, né, do Boston College, e ela vai trazer para nós como seria, então, por exemplo, esse conceito de humildade com Cristo e também com outras religiões. Selecionamos uma em especial para vocês terem essa observação, que é o budismo. Bom, primeiro que, então, da mesma forma que o Cristo vai trazer para nós que a humildade, essa disposição moral, que nos eleva, que lembra que somos frágeis, mas que isso não nos inutiliza, da mesma forma também o budismo vai trabalhar esse conceito. E aí a gente consegue travar o combate com as nossas tendências egoístas, com as nossas tendências orgulhosas. Bom, por que o budismo? Porque ela vai dizer lá que a noção budista de humildade, ela não está dada na palavra humildade, mas na palavra de não ser. E é interessante essa palavra não ser, porque é justamente fugindo do ego inflado. E o que o budismo vai trazer para nós? Primeiro, para você conquistar a humildade, você tem que compreender a si, você tem que trabalhar os preceitos morais da doutrina deles e agir, ter atos de compaixão. E aí é interessante que ela vai desenvolvendo todo o estudo e vai dizendo que eles constantemente dizem que o orgulho leva ao sofrimento, que o orgulho leva às ilusões. Depois ela coloca um trecho do Dalai Lama dizendo que o estado de não ser é a humildade. Ele está dizendo que é a humildade, que é ver o outro como igual. É respeitar o outro, respeitar até onde vai esse direito. Quer dizer, é a gente poder se ver no outro. Esse trabalho da humildade, por isso que é a primeira virtude, porque como que nós vamos desenvolver as outras se nós não trabalhamos esse reconhecimento de si no outro? Então, com esse exemplo, a gente já pode se perguntar, né? Será que esse trabalho a gente está fazendo, a gente está conseguindo hoje pensar na questão da humildade? Porque a humildade ela é experiência fundamental para todos nós, independente de crença, religião, de raça, de etnia. Então, será que a gente está conseguindo fazer esse reconhecimento de si no outro? E aí que a gente vai, então, entender que a noção judaica trouxe para nós, o termo hebreu, esse vínculo. Então, naturalmente, nós temos esse vínculo. Da mesma forma, a palavra latina também vai trazer um certo entendimento. E como Cristo, como Jesus vai trabalhar a questão da humildade. E como a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, vai nos auxiliar a entender melhor ainda a virtude da humildade. Bom, ouvimos falar, né, que Jesus dividiu a história antes e depois dele. Por quê, meus irmãos? Pela sua atitude de humildade, pela sua atitude de caridade. A caminhada que ele inicia com as pregações ali, ele vai encontrar com João Batista no Rio Jordão. Nesse momento, ele inicia o apostolado dele. E nesse momento, João Batista se vê diante de alguém que ele mesmo disse que não poderia carregar as sandálias. E o que o Cristo diz? Que não era o momento ainda, pede discrição e pede que a profecia, que as escrituras sejam, enfim, encerradas. Então, ele passa todo o procedimento e dá continuidade ao seu trabalho de pregação. E aí, depois desse momento, nós vamos ver Jesus reunindo seus apóstolos, reunindo seus discípulos, muitos deles saídos aí dos pescadores, né, todas aquelas pessoas do meio do povo, para depois ele continuar o seu trabalho de pregação e nos colocar aquele belíssimo sermão da montanha, onde ele vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está trazendo aqui para nós? Dos pobres em espírito é o reino dos céus.
Então, já aqui no Sermão da Montanha, Jesus já começa a modificar todo esse entendimento a respeito da humildade. A gente já vai ver depois como é que ele vai trabalhar essa questão da que a gente falou da subserviência, do rebaixamento. O que interessa aqui agora a gente entender que Jesus ele vai então trazer esse entendimento que dos humildes é o reino dos céus. E aí a gente pensa, será que as pessoas daquela época tinham esse entendimento? Pode ser que sim, pode ser que não. Por que a gente está dizendo que pode ser que sim ou não? Porque a humildade, ela não depende dessa questão da instrução. Ela é uma disposição, ela é uma maturidade do espírito. Nós sabemos que a inteligência atrelada à humildade nos dá esse caminho que o Cristo deseja que nós todos vamos percorrer. Mas nós sabemos que a humildade é uma maturidade espiritual. Às vezes, o espírito, né, como somos espíritos, já teve várias encarnações, mas vem agora para trabalhar uma outra questão e não vai desenvolver muito essa questão da instrução dessa encarnação. Não significa que ele não acessa. Quer dizer, então a gente precisa entender primeiro isso. Essa é a primeira questão. E outra coisa também, que a humildade, ela vem trazer para nós, como Kardec coloca no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que esses homens cultos, que muitas vezes supervalorizam o conhecimento do mundo, né, a instrução, vão olhar para a providência divina com esse orgulho e não vão reconhecer que há uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas que regulam o nosso universo. E aí é onde o Kardec vai dizer, a condição para ser admitido no reino dos céus é a simplicidade de coração, é a humildade de espírito. E aí a gente entende, então, o que o Cristo está falando em relação à submissão. Submissão no sentido de observância da lei. Devemos observar a lei divina. E não no sentido de nos tornarmos escravos, sem refletir, sem pensar sobre o assunto. Inclusive, a doutrina espírita nos coloca a fé raciocinada. Passemos tudo pelo crivo da razão. Então, Jesus, em momento algum, vai trabalhar com o sentido de submissão, no sentido de escravização. É sempre o sentido de independência e de reconhecimento do que o Pai deseja que nós vamos alcançar a cada existência na matéria. Tem uma passagem de Mateus, que está no capítulo 11, versículo 25 a 30. Peraí, que eu acho que eu adiantei aqui. Vou deixar aqui. Primeiro é uma outra passagem, né, que está inclusive no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec se utiliza dessa passagem também. Diz o seguinte: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e aos prudentes e a revelastes aos simples e pequeninos. Então, o que o Kardec está falando? Justamente isso, que é muito fácil a gente adquirir a instrução e já, sem fazer essa pré-análise, esse entendimento, sem pré-julgamento, sem pré-conceito. Porque isso aconteceu com o Espiritismo, quando ele iniciou. Muitos olharam para o Espiritismo com incredulidade, porque já foram analisar as vozes dos Espíritos através de um pré-julgamento, através de um pré-conceito. Então, da mesma forma que o Kardec coloca que acontecera com o Espiritismo, da mesma forma também esses homens que se dizem de alta razão vão encontrar, então, nessas questões relacionadas à providência, questões que estão levadas aos pobres em espírito, como se fosse ignorância. E aí a gente vê, então, que, na verdade, o orgulho é a venda que tapa os olhos. O orgulho, ele vai mostrar que esse espírito ainda se encontra imaturo e que seu coração ainda não está pronto para sentir. Então aí a gente pergunta, a gente está falando de todo esse processo, de tudo o que aconteceu à época do Cristo e o que a doutrina nos traz hoje. E se a doutrina nos traz isso hoje, em que condição nós estamos? Estamos, sim, acreditando, confiando no Pai? Nós estamos fazendo esse exercício? Pode ser que sim, no sentido de que estamos aqui hoje, estamos buscando o estudo da doutrina, estamos buscando aprender cada vez mais com essa doutrina de amor, de consolação. Mas será que nós já estamos vendo Deus no nosso próximo? Estamos abraçando o nosso próximo e vendo a imagem do próprio Cristo? Então,
Então, é porque a gente tem que entender que a humildade passa por isso. É se ver falível, mas não inútil. É se ver simples de coração. É se ver devotado ao outro constantemente. É se ver colaborador, no sentido das nossas várias existências, como também colaborador nas existências do outro. Porque, por mais que queiramos crescer individualmente, nós só seremos colocados à prova quando vivenciarmos, estarmos ao lado do outro. Então, humildade não é passividade, humildade não é fraqueza. Humildade é a virtude que o Cristo nos traz sobre a perfeição da modéstia. É a boa conduta, é o bom senso, é, segundo alguns filósofos, um sentimento de alta razão. A gente tem que raciocinar, sim, para ser humilde. Essa maturidade espiritual passa pelo raciocínio também. Então, Jesus vem mostrar que a humildade é justamente a elevação do espírito, sentimento, naquele sentido mesmo de nós fazermos o nosso próprio julgamento e sermos indulgentes para com o nosso próximo. E aí ele coloca esse momento tão sublime que está em Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeiro que Jesus se oferece para estar conosco sempre. Ele oferece para tornar a nossa estrada menos penosa. Mas além disso, ele diz para a gente tomar o jugo dele. O jugo dele é a fé na esperança da vida futura. O jugo dele é a consolação o tempo todo, enquanto estamos a caminho. E o fardo é leve, porque com Jesus nós temos o entendimento, nós temos a consciência de trabalhar esse modo de coerência que é a humildade. Então a humildade, segundo traz Jesus, são as realizações que todos nós, sem exceção, vamos conquistar quando estivermos a caminho do Pai. Mais rápido fizermos isso, mais rápido nós vamos conquistando as demais virtudes. Porque isso tem que ficar claro. Nós só podemos ser mansos sendo humildes primeiro. Só podemos ser caridosos sendo humildes primeiro. Só podemos ser benevolentes sendo humildes primeiro. A humildade, então, ela é liberdade, ela é independência interior. Ela é a profunda consciência em fazer o bem. Como está para vocês. Inclusive, essa questão da profunda consciência em fazer o bem, o próprio Kardec nos traz isso nesse capítulo todo, esse capítulo 7, que é dedicado à humildade. Todas as passagens que o Kardec nos traz ali refletem sobre isso. E refletem, inclusive, como no Evangelho dito aqui agora, sobre o BIP, né? A benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Para chegar à caridade que é a virtude mais meritória, que é a caridade desinteressada. E aí a gente vai ver, meus irmãos, que aqui em Mateus, no capítulo de 20 a 24 e 28, vai dizer que aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida na redenção de muitos. O que a gente tem nessa passagem? A humildade nos conduz ao servir. A humildade nos conduz a sermos os pequenos para auxiliar aqueles que necessitam. E também na de Lucas, que está justamente no capítulo 7 do Evangelho. Lucas 14, versículo 11. Todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então a gente tem esse exemplo dessas máximas de Jesus aonde, meus irmãos? Na doutrina dos Espíritos. Quantos relatos dos nossos irmãos nós vamos perceber falando da humildade, falando de todo esse processo que eles vivenciaram quando retornaram à pátria espiritual. Aqueles que foram com orgulho, aqueles que já trabalharam a humildade, são infinitas comunicações que nos trazem esse entendimento. O céu e o inferno, o próprio livro dos Espíritos, nós temos essas explicações. Então, Kardec utiliza uma imagem interessante, ele diz assim: para os orgulhosos,
aqueles que são os arrogantes na terra, quando chegam ao plano espiritual, chegam como náufragos, porque ali não se vê linhagem, ali não se vê glória, não se vê fortuna. Ali eles são náufragos que perderam até as suas roupas. Palavras de Kardec. Então a gente vai percebendo a tamanha decepção de chegar ao plano espiritual e perceber que o que eles deveriam ter feito era um outro trabalho. Que isso sirva para nós pensarmos constantemente sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas ações, sobre o nosso modo de ver a vida e de enxergar o outro. Bom, e aí a gente tem, por exemplo, no Livro dos Espíritos, duas questões que nos ajudam a pensar nisso. Na de 274, Kardec quer saber se existe uma hierarquia de poder entre os espíritos. E o que é que os benfeitores respondem? Que existe sim, mas é sempre aquela hierarquia que está pautada na superioridade moral. Ele até utiliza os benfeitores, né? Essa ascendência moral irresistível. Por que irresistível? Porque esses irmãos superiores, eles exalam o amor o tempo todo. E é irresistível o amor. Nós vivenciamos isso, os benfeitores nos acolhem o tempo todo, seja na casa espírita, os nossos protetores, nossos anjos guardiões, estão nos auxiliando o tempo todo, essa superioridade buscando que vamos dar ouvidos a eles e dar continuidade a esse trabalho de progressão espiritual. E na questão de 275, que é onde está o versículo de Lucas, né, que nós lemos aqui agora, o Kardec quer saber se o homem goza dessa supremacia que ele tem na Terra, se ele leva isso para o plano espiritual. E eles dizem que não. E a resposta deles é não. E os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. No Evangelho nós temos uma mensagem que ilustra muito bem isso, meus irmãos, que é a mensagem da Rainha de França, que está no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O que a gente tem ali? Ela vai dizer: o que eu levei da realeza terrena? Nada. Quando me vi lá, tamanha foi a decepção. Aqueles que eram os meus vassalos são maiores do que eu, e me recebem com carinho e me recebem com amor. Eu nada pude dar, porque me perdi no orgulho quando estive na terra. E aí depois ela vai nos trazer a belíssima mensagem: o que a gente tem que cuidar? O que vai ser reconhecido no plano espiritual? Não será visto a linhagem, não será visto quem foste, os títulos de nobreza. Será visto as lágrimas que você enxugou. Então ela deixa bem claro para nós. E aí que a gente faz essa menção. Ser o servidor, ser aquele que serve constantemente, aquele que tem o recurso e que dispõe o recurso em benefício do próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo tem também uma instrução muito importante de Lacordaire, que se chama o orgulho e a humildade. Ela é até bastante extensa, mas para nós que estamos buscando trabalhar a questão da humildade, vale a pena dedicar ali um estudo aprofundado sobre essa mensagem. Lacordaire já vai começar com uma questão. Sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? É aquilo que a gente disse anteriormente. Ele diz que não tem jeito, porque o sentimento que nos nivela, que nos coloca como iguais, é a humildade. Sem a humildade, nós estamos fantasiados de virtudes. Sem a humildade, nós deixamos que o orgulho tome conta, sobra o vício do orgulho. Esse terrível adversário, que segundo Lacordaire, cega, separa, traz a injustiça, nos leva ao preconceito, nos leva a nos envenenar com a arrogância, com a prepotência. O corpo do rico e do pobre são diferentes? São perguntas de Lacordaire. E ele mesmo vai responder: todos os espíritos são da mesma essência. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Então ele nos convida: sejamos humildes de coração. Afastemos o quanto antes o orgulho, demolindo os altares que construímos para ele. Sejamos verdadeiros cristãos. Então a humildade é, como Cristo coloca, a primeira virtude. Ela abre caminho para todas as outras. A humildade, ela nos traz o autoconhecimento. A gente tem que fazer o autoconhecimento. E nesse autoconhecimento acontecem duas experiências. Uma comigo mesmo e a outra com Deus. E o diálogo que a gente falou, né, que o budismo estabelece e as outras religiões também. Esse diálogo constante, essa abertura, essa tolerância.
esse cultivo que da humildade nascerá paciência, nascerá mansidão, nascerá benevolência, nascerá a própria caridade. E esse amor que não tem condição, esse amor que não tem vaidade, assim como Jesus nos ama. Jesus nos ama e nos amou sempre dessa forma, com esse coração humilde e manso. Temos 3 passagens do Evangelho só para a gente ilustrar como Jesus lidava, como esse coração humilde se mostrava. Temos, no caso aqui, a primeira, a da mulher adúltera. O que acontece ali? O que Jesus fala para ela? Mulher, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai em paz. No caso da mulher com fluxo de sangue, que se debatia há mais de 12 anos com uma doença incurável, vai ao encontro do Rabi e ali, percebendo ele passar, toca na sua veste. E ela, eternamente grata por aquele movimento, diz que ele a curou. E ele vai dizer que não, minha filha, foi a tua fé que te salvou. E ainda, o terceiro movimento, os 2 cegos de Jericó, um deles grita, Rabi, Rabi, tenha misericórdia de mim. E Cristo vai dizer que seja feita a vontade do Pai. Humildade em quantos momentos? Primeiro, de não julgar aquela mulher. Segundo, de não se envaidecer diante daquela possibilidade de auxiliar na cura. E no terceiro momento de se submeter à vontade de Deus. Então, só por esses 3 momentos do Evangelho de Jesus, nós já vemos essa disposição, esse constante despojar. E é isso que a gente tem que buscar diante das dificuldades, diante das pessoas, diante de qualquer situação que a gente se encontrar. Então, Jesus demonstra esse amor profundo, que a humildade é esse ato de renúncia, de devotamento. E aí a gente então chega a João capítulo 13, versículo 5, considerado por muitas pessoas como um momento em que se vê o ato de humildade sendo ensinado. O que a gente tem ali? O lava-pés. Um pouco depois da ceia pascal, Jesus vai reunir os seus apóstolos para proceder ao lava-pés. E é muito bonita a narrativa. Então, jogando água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com o pano com o qual estava cingido. Pedro disse, Senhor, tu lavas os meus pés? Jesus responde, se eu não lavar, não tem parte comigo. Se laveis os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que assim façais vós também. Esse ato de lavar os pés, a gente tem que entender que era uma tradição. A gente tem, inclusive, assim, que o anfitrião deixava o cego à disposição de quando a pessoa chegava na casa para proceder. Era uma forma de demonstrar cuidado e atenção. Mas a gente tem a narrativa, quando Jesus já havia procedido à cura de Lázaro, que ele vai visitar Marta e Lázaro, a irmã de Lázaro, Maria, corre para receber Jesus, lava os seus pés e cinge os seus pés com um belíssimo perfume, muito cheiroso. Então, a gente tem essa questão da tradição, só que agora Jesus acrescenta. Ele toma da bacia, ele lava os pés dos seus companheiros, dos seus parceiros e diz que eles também têm que fazer o mesmo, porque eles seguirão a mensagem que ele e eles, todos eles fizeram o trabalho de levar a boa nova. Então, Jesus, ele mostra, estou aqui como servidor e vocês também têm que servir. A doutrina do Pai é essa, sermos servidores, sermos profundamente humildes e ter satisfação nesse trabalho. Então, na humildade, cabe a mansidão, porque a gente se vê como igual. Então, a gente tolera, a gente compreende o outro. Na humildade, cabe a paciência, porque nós vamos compreender que a providência divina envia tudo aquilo que nós necessitamos para trabalhar o nosso adiantamento moral. Na humildade cabe a benevolência, porque a gente olha para o outro para além das aparências. Na humildade cabe a piedade, porque a gente vai se condoer, se compadecer da dor alheia. Na humildade cabe a caridade, porque a caridade é a elevação do espírito. A caridade é quando a gente vai de fato fazer o bem sem ostentação. Como é que a gente pode fazer caridade ostentando? Por isso que o Lacordaire fala, sem humildade podeis ser caridosos, é nesse sentido que a gente tem a mensagem de Lacordaire.
Então, sem humildade, as virtudes elas estavam esvaziadas de sentido. Por isso que o Cristo coloca a importância de ser a primeira. Então, da manjedoura à morte, né? Porque Jesus, quando vai à morte, ele diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Aquele momento também de extrema humildade, de compreender a nossa imaturidade e de pedir a Deus para continuarmos recebendo as consolações. Da manjedoura à morte, Jesus coordena pensamento e ação dentro desse estilo de vida humilde, dentro dessa postura, dessa coerência de humildade. Então vamos viver Jesus, meus irmãos. Vamos viver Jesus, porque é através dele que a gente vai trazer para as nossas vidas a verdadeira humildade. Uma mensagem de Fênelon vai dizer para nós: não desanimemos, porque somos criados simples e ignorantes, temos dentro de nós, no fundo do coração, a centelha do fogo sagrado. O Fênelon diz que vai desenvolver, a boa semente está ali, basta cultivar, plantar, dar continuidade ao trabalho. E aí tem uma mensagem que se chama A Virtude, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que agora eu não sei falar o nome do Espírito. Ele diz que sem humildade sobra o vício do orgulho. Então é isso que a gente estava trabalhando. Então, sem a modéstia, sem o esquecimento de si mesmo, nós não vamos conseguir fazer esse trabalho que a humildade nos coloca. Então vamos vigiar as nossas intenções, os nossos pensamentos, aproveitar o Cristo, redivivo da doutrina. Vamos aproveitar a oportunidade hoje dessa existência que a gente tem, essa existência material. E claro, o Espírito que fala dessa mensagem da virtude, ele diz assim: pela orgulho as humanidades se perderam, pela humildade elas um dia deverão redimir-se. E também o Espírito da verdade nos alerta que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei sua divina lei, amai e orai. Que possamos refletir, então, sobre esse despojamento, sobre essa disposição moral, sobre esse esquecimento de nós mesmos, que nos conduz a todas as demais virtudes. Lembrando que a humildade, ela nasce nos nossos corações e vai nos fazer alcançar a eternidade. Fiquemos todos em paz.